Nesta noite eu quero falar sobre o Deus que ama pecadores. O Deus que ama pecadores. E nós vamos ler um texto em Lucas, capítulo 15. Eu já li uma parte no início do culto, mas agora eu quero ler outra parte. Os irmãos somente acompanhem. Que está do versículo 8 em diante. Lucas capítulo 15, do versículo 8 em diante, que diz assim: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o capítulo 15 de Lucas é um capítulo onde o Senhor Jesus ele conta 3 parábolas. Quantas parábolas ele conta, amados? 3. Geralmente, nós vemos algumas pessoas que quando vão ministrar sobre alguma dessas parábolas, ministram de forma isolada. Tem alguém que vai e ministra uma palavra sobre a parábola das dracmas perdidas. Tem outro que pode vir e ministrar uma palavra sobre a parábola da ovelha perdida. E outro pode vir e ministrar uma palavra sobre a parábola do filho pródigo. Mas a verdade é que essas 3 parábolas, elas falam sobre o mesmo assunto. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que eu poderia colocar o nome de a parábola do filho perdido. Elas são o mesmo assunto. E o que eu quero compartilhar com os irmãos, e é importante para que a gente dê continuidade nessa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, é que para que você possa interpretar uma parábola bíblica, existem algumas regras de interpretação. A primeira dela é que você tem que examinar, em primeiro lugar, o contexto. Nem todas as parábolas nós vamos ter um contexto. Tem parábolas que ela está lá no Evangelho e a gente não sabe em que circunstância que Jesus contou aquela parábola. Mas existem outras parábolas que a gente sabe qual foi o contexto. E por que o contexto é importante? Porque quando eu entendo em qual contexto que foi contado aquela parábola, eu vou entender o que Jesus estava querendo ensinar. Nós já falamos aqui em outras mensagens que as parábolas, elas necessitam de esforço para entendê-las. É necessário de que o ouvinte de uma parábola, ele tenha interesse para que ele possa compreender a mensagem da parábola. Então essas 3 parábolas aqui, principalmente, eu peço para que você veja aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, os irmãos vão perceber que no versículo 11 em diante, o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo. Mas quando chega lá no versículo 32, ele acaba a parábola assim: Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Perceba que aqui o Senhor Jesus não deu uma explicação. Ele apenas contou a parábola do filho pródigo e acabou. Porque essa parábola aqui entra naquilo que eu já disse para os irmãos, que o Senhor Jesus contava para 2 objetivos diferentes. O primeiro era para confundir os fariseus e escribas que não estavam interessados em aprender com Jesus. Então eles não entendiam nada. Mas o segundo público era aqueles que tinham interesse em receber o Evangelho. E esses iriam meditar, iriam se esforçar, iriam se aproximar de Jesus para entender. Então perceba que esta parábola do filho pródigo, embora você já ouviu várias pregações sobre ela, mas Jesus não explicou essa parábola. E aí você fala, então como que eu vou entender a parábola? Aí a gente volta para o versículo 15, que eu estava dizendo que o primeiro passo para compreender uma parábola é ver o contexto.
quando isso é possível. E o capítulo 15, versículo 1 diz assim, preste atenção, irmãos, veja aí na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 1. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, quem que era que estava murmurando, amados? De novo, quem que estava murmurando? Os fariseus e os escribas. Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, e aí Jesus começa a contar essas 3 parábolas. Então veja o contexto. O contexto é esse, que os publicanos e pecadores vieram até Jesus para ouvir. O tema da mensagem é o Deus que ama pecadores. Os publicanos e pecadores vieram até Jesus para ouvir Jesus. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os irmãos sabem que os judeus daquela época estavam escravizados por Roma. Então os publicanos eram os próprios judeus que trabalhavam para Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. O grande problema é que além disso por si só já ser uma traição, porque eles estavam cobrando imposto do seu próprio povo. Mas o problema é que os publicanos, na grande maioria das vezes, eles eram ladrões, eles cobravam a mais. Eles extorquiam o povo. Então, por causa disso, os judeus daquela época, eles rejeitavam os publicanos. Eles consideravam os publicanos o pior tipo de pessoa que podia existir. Era o traidor, aquele que não valia nada. Eram os publicanos. E o segundo tipo aqui fala de pecadores. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aquelas pessoas que, embora morassem em Israel, ou estivessem lá, mas não seguiam o judaísmo. Não seguiam o que os rabinos ensinavam. Era como se fosse assim, uma pessoa que não era crente nos nossos dias. Eu não sou crente, não sou católico, não sou nada, eu não tenho religião, não sigo nada. Eram os pecadores, eram as pessoas que não seguiam os ensinamentos que os rabinos, os escribas e os fariseus ensinavam. Então perceba, 2 classes aqui, publicanos e pecadores. Esses 2 tipos de pessoas representavam o pior tipo de pessoa que podia existir naquela época. Os religiosos desprezavam essa classe de pessoas, mas eles vieram até Jesus. E quando eles vêm até Jesus, o versículo 2 vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este quem? Jesus, recebe pecadores e come com eles. Perceba, eles estavam criticando o Senhor Jesus, eles estavam dizendo, olha, como que esse daí que se diz mestre, se diz Senhor, se diz alguém que tem algo para passar, ele está comendo com pecadores. Principalmente porque no contexto cultural daquela época, quando você comia com alguém, você demonstrava que estava tendo aliança com aquela pessoa. Na verdade, até os nossos dias, irmãos, quando você senta para comer com alguém, é um dos momentos de intimidade que a gente tem com as pessoas. Pode perceber, uma família, quando senta para comer, é um momento de intimidade, porque ali você conversa, ali você tira, você fala o que você pensa. É por isso que a gente não pode perder esse costume de sentar para comer junto, porque é um momento importante. Então, quando eles veem Jesus comendo com pecadores, eles falam, esse daí não sabe de nada. Porque se ele soubesse de alguma coisa, ele não estaria comendo com eles. E a partir daí, Jesus vai contar 3 parábolas. E a primeira parábola que ele conta, e aqui eu quero entrar com os irmãos, é sobre a ovelha perdida. Ele vai dizer no versículo 4, e qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmão, preste muita atenção, amados. Essas 3 parábolas, elas têm algumas coisas em comum. A primeira coisa em comum é que as 3 parábolas falam sobre perca. Porque o primeiro era o pastor que perdeu uma ovelha. A segunda era uma mulher que perdeu uma dracma. A terceira era o pai que perdeu um filho. Está aí os irmãos que são bons de matemática, o William, Moisés. Vamos lá.
Um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, quanto por cento ele perdeu? 1%. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, quantos por cento ela perdeu? 10%. O pai que tinha 2 filhos e perdeu um, quantos por cento ele perdeu? Parabéns, amados, vocês passaram de ano, parabéns. Então perceba que as 3 estão falando de perca. Mas Jesus ele vai aumentando a porcentagem, porque ele estava querendo mostrar alguma coisa. As 3 falam de alguém que perdeu alguma coisa, primeiro ponto em comum. Segundo ponto em comum, as 3 pessoas que perderam alguma coisa sentiram aquela perca. As 3 pessoas ficaram tristes por aquela perca. A mulher perdeu uma dracma, irmão, que era uma coisa que não tinha tanto valor. Mas para aquela mulher era importante a dracma. Ela foi procurar a dracma, ela levantou a cama, ela foi procurar, porque a dracma para ela era importante. O homem que perdeu a ovelha, a mesma coisa, ele tinha 99, perdeu uma ovelhinha. O que vale uma ovelhinha? Mas para aquele homem aquela ovelha era importante. O pai que perdeu um filho, o filho foi embora. Ele também ficou triste porque era tinha 2 filhos apenas. Então o filho também era importante. Então veja que as 3 parábolas falam de alguém que perdeu algo que era importante para ela. E em terceiro lugar em comum, as 3 parábolas falam que quando essa pessoa encontra aquilo que ela estava procurando, ela faz uma festa. Os 3 festejaram, veja, no versículo de número 6, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ela festejou. E agora presta atenção no versículo 7. Digo-vos assim, que haverá alegria no céu, por um pecador, por um pecador, por um, que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora presta atenção. O tema dessas 3 parábolas estava falando de resgate de uma vida. Esse era o assunto, esse é o assunto do capítulo 15 de Lucas. Porque quando os fariseus veem Jesus falando com publicanos e pecadores, eles criticam a Jesus, mas agora Jesus vai dizer para eles 3 parábolas, para mostrar para eles que quando alguém perde alguma coisa que é importante e acha, essa pessoa fica feliz, ela festeja, ela agradece. Aí Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês quando perde algo, uma dracma, uma ovelha, vocês festejam, quanto mais eu que estava em busca dos pecadores e encontrei eles, é por isso que eu estou feliz. Então era isso que Jesus estava querendo ensinar, amados, para os fariseus e os escribas, que Deus festeja, que Deus se alegra, que o coração de Deus se alegra quando um pecador se arrepende. O versículo 7 vai dizer assim, que se alegra mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas eu pergunto, quem aqui que é justo? Quem aqui que pode dizer assim: olha, eu não tenho pecado, eu sou perfeito, eu não necessito de arrependimento? Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós estamos aqui porque nós somos doentes, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, na verdade, todos nós precisamos a cada dia nos arrepender, nos humilhar diante de Deus. Mas ele vai dizer uma outra parábola, versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Versículo 10, amados. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos de Deus. Eu não vejo a palavra de Deus falando que Deus se alegra por nenhuma outra coisa, a não ser por essa: um pecador que se arrepende. E aí ele começa a contar a parábola do filho pródigo. Aqui eu queria chegar. Esse homem tinha 2 filhos. E um dos seus filhos, veja aí na sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Versículo 11. E disse: um homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Presta atenção. Se você quiser, pode cortar, já está orado. Versículo 13. Aliás, olha só o que ele diz, final do versículo 12.
Versículo 12 novamente. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmãos, preste atenção. Eu disse para os irmãos lá no primeiro dia, que a parábola, para a gente entender ela, nós temos que analisar o contexto cultural. E eu já estou partindo para o final. Naquela época, irmãos, quando um filho fazia o que esse filho fez aqui, isso daqui é um absurdo naquela época. Porque quando o filho ele chega para o pai e diz assim: pai, naquela época, eu quero a minha parte, dá minha parte na herança, eu vou embora daqui. Isso daqui, irmãos, era uma humilhação para o pai. Porque o filho estava dizendo assim: pai, eu não quero mais viver com você. Pai, eu vou embora daqui dessa casa, dessa terra. E ele foi para uma terra longínqua, ele estava dizendo o quê? Eu vou cortar o vínculo com a minha família. Ele não estava apenas mudando de casa, não. Ele estava cortando o vínculo, ele estava indo embora. Ele estava dizendo que ele não queria mais estar no meio de sua família. Ele estava virando as costas para o pai. Irmão, o pai foi humilhado aqui, o pai foi desprezado. Eu quero que você se coloque no lugar desse pai. Porque o filho ele vai embora, ele vira as costas para o pai. E agora ele gasta tudo, desperdiça, vai parar na lama. Agora eu te pergunto, você como pai, como que você se sentiria? E agora quando esse filho volta, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Perceba, irmão, o filho, ele tinha consciência da gravidade do que ele fez. Porque ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se a seu pescoço e beijou. Agora veja a atitude do pai, versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vestindo-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Presta atenção, amados. Esse daqui é a grande lição dessa parábola. A grande lição para nós, irmãos, é que Deus ama os pecadores de uma maneira tão grande, que ainda que esse pecador, ainda que essa pessoa vire as costas para Deus, ele despreza Deus, ele despreza a palavra, ele vai embora. Mas no momento que ele se arrepender e voltar, o Pai sempre vai estar de braços abertos para receber. Isso daqui é uma lição que nós temos que aprender, porque demonstra a bondade e a misericórdia de Deus. É por isso que a igreja, irmãos, é um lugar não de pessoas perfeitas, mas a igreja ela tem que ser um lugar de arrependimento, aonde nós recebemos de braços abertos todos aqueles que Deus enviar, porque Jesus morreu para salvar os pecadores. Daqui a pouco nós iremos participar da ceia do Senhor, e Jesus pagou esse preço por amor de mim e de você. E eu quero te dizer nessa noite que nós que estamos aqui, ou você que vai ouvir essa mensagem, presta atenção que eu já estou concluindo. Nessa noite nós temos que saber em que posição nós estamos. Será que nós estamos na posição dos pecadores? Ou será que nós estamos na posição dos filhos? O pecador é aquele que está longe de Deus, é aquele que está afastado da presença de Deus. O filho é aquele que está próximo do Pai, é aquele que está morando com o Pai. O pecador, a oportunidade que ele tem é de voltar para próximo do Pai.
E talvez você está ouvindo essa palavra, e talvez você está se afastando do Pai. Talvez você está como aquela ovelha que se afastou. Talvez você não se afastou definitivamente, mas você está se afastando aos poucos. E Jesus está dizendo: vem para perto. Vem para perto, porque o Pai está de braços abertos para te receber. O Pai, Ele não olha para nossas fraquezas, para nossas falhas, mas Ele está de braços abertos. O único pré-requisito que o Pai exige é arrependimento. Porque Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O evangelho genuíno é o evangelho que prega sobre o pai que abraça o filho, mas perceba que esse filho, ele se arrependeu. O único pré-requisito para que o pai te receba é que você se arrependa diante dele. E é por isso que quando nós vamos participar da ceia do Senhor, amados, o nosso coração tem que estar com um sentimento de arrependimento, de contrição, dizendo: Pai, eu não sou merecedor de tocar no seu corpo, mas perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados, e a partir de agora eu vou buscar fazer mais, eu vou buscar fazer melhor. Esse deve ser o nosso sentimento de arrependimento. Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento, amado. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero que você olhe para a sua vida nesse momento. Eu quero que você faça uma análise diante dessa palavra. Nós somos pecadores que precisamos de arrependimento. Ah, mas eu já sou crente, mas eu já sou batizado, eu já sou cheio do Espírito Santo. Mesmo assim, nós somos pecadores que precisamos a cada dia nos aproximar do nosso Pai. E o segundo caso, amados, olhe para cá. O primeiro caso era do filho, era do pecador que se aproximava, mas também fala do filho que já estava perto do Pai. E sabe o que é interessante, irmãos? É que o pecador, ele se aproxima do Pai com arrependimento. Mas o filho que já estava com o Pai, ele estava com o coração orgulhoso. Porque ele fica inconformado com o pai que perdoou o irmão. E é por isso que a lição que fica para nós, para a gente concluir, é que o erro daquele filho que já estava com o pai, é que embora ele estivesse com o pai, mas ele não estava desfrutando da presença do pai. E é por isso que o pai fala para ele: mas filho, você sempre está comigo, o que é meu é seu. Mas aquele filho, embora ele estivesse com o pai, ele não sabia desfrutar da presença do pai. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E quantos de nós estamos com esse filho, amados, que embora estejamos na presença do Pai, mas não sabemos desfrutar da presença dEle. Nós estamos andando com o Pai, mas não sabemos desfrutar da presença do Pai. Fecha os teus olhos nesse momento. E você fala: mas como que eu posso desfrutar da presença do Pai? É nesse momento aqui. É na presença de Deus. É quando você estiver na presença dEle, cultuando aqui na igreja, na sua casa, que nós possamos valorizar a presença de Deus em nossas vidas, amados. Porque existem pessoas que estão lá fora agora perdidos na bebida, na droga, na cachaça, no vício, na depressão. E talvez algumas dessas pessoas estão como o filho pródigo, dizendo: olha, que bom que seria se eu estivesse na presença do Pai. Mas eles estão longe. Mas eu e você estamos perto nesta noite. E é por isso que nós temos que aprender a valorizar essa presença. E eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. A palavra que nós pregamos nesta noite, Pai, fala do Deus que ama os pecadores. Ó Deus querido, todos nós somos pecadores, e nós sabemos que o Senhor nos ama, mas que nesta noite, ó Pai, que o nosso coração esteja como o coração desse filho, que nosso coração esteja quebrantado, contrito, arrependido na Tua presença, para que amanhã possamos Te servir melhor, possamos desfrutar da Tua presença, não apenas aqui na Tua casa, mas aonde nós formos, que nós possamos desfrutar dessa presença e Te servir com alegria. Ó Pai, se existe alguém ouvindo essa palavra nesta noite, Deus querido, está distante, que o Senhor traga para perto. E que a partir de hoje nós possamos iniciar uma nova caminhada contigo, ó Pai. Que a partir de hoje essa pessoa possa se aproximar de Cristo novamente e voltar a caminhar com o Senhor, ó Pai. Esse é nosso pedido em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus.